Olá, muito bom dia para você ligado aqui na Band TV. No ar mais um Boca no Trombone. Todos os domingos respondemos nesse espaço as dúvidas sobre aposentadoria, INSS e direitos trabalhistas. Participe pelos nossos canais de interatividade. Olha, hoje é dia de eleições e a gente tem um tema do momento muito bom. Daqui a pouquinho você vai saber qual é. E eu tenho convidadas especialíssimas para conversar comigo e com vocês na manhã desse domingo. Em nome da FEMARGS, a doutora Valdete Severo está conosco pelo sindicato SEMAP, Sindicato Cidadão. A Renata Giacoboni está conosco na manhã desse domingo. E pelo escritório Pereira da Costa Advogados, as doutoras Maria Isabel e Luciana Pereira da Costa estão conosco, vão responder as dúvidas que você vai encaminhando sobre Previdência aqui no Boca. Chegamos ao domingo do segundo turno para a Presidência da República e também para o governo estadual. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre essas eleições e um assunto que foi muito, mas muito recorrente nos últimos meses. Fake News. Fique ligado aqui no Boca, no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 29, muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. Voltando com o Boca no Trombone nesse domingo de eleições, né? Vamos dar início aí a responder as suas dúvidas sobre a aposentadoria. Você vai participando e enviando as questões pelos canais de interatividade que vão passando aqui, ó, pela tela da Band. Bom, vamos com a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, agradecendo já a sua presença na manhã desse domingo. O Newton de Guaíba, ele diz assim: uma mulher que completará 62 anos e em 2022, inclusive com o pagamento dos 15 anos, lá naquele momento, lá naquele ano, terá direito a se aposentar por idade? É a dúvida do Newton. Então, bom dia, Paulo Solano, bom dia aos colegas da mesa, bom dia aos ouvintes, hoje eleitores, né? Exato. Que Deus ilumine a todos, que votem consciente, né? E que a gente consiga, né, botar esse nosso Brasil no rumo, né, de alguma forma. Bem, quanto à pergunta do... Como é o nome Newton. mesmo? Newton. Isso. Newton. Se fosse pelas regras de hoje, com certeza, Sim, estaria sobrando 2 anos, porque sendo mulher precisa 60 anos e 15 anos de contribuição. Claro. Se mudar, e a gente não sabe como é que vai ser até lá, em eventual reforma, pelo que a gente tinha na reforma que estava sendo gestada e depois parou, iria mudar bastante essa aposentadoria por idade. Iria mudar de 15 para 25 anos. Sim. E a idade ia ficar em torno mesmo de 62, mas é um aumento quase de dobrar, né? Tem que ficar ligado, ver como vai ser a reforma, Ficar ligado, né? ver como vai ser a reforma. E espero que não façam essa loucura de mudar para 25 anos. Tomara que não. O Pedro, lá de Canoas, diz assim, doutora Luciana: tenho 50 de idade, 30 de contribuição, 15 na área metalúrgica e também tenho 5 na área rural. Posso requerer a minha aposentadoria? Um bom dia, obrigado por estar com a gente. Um bom dia, Paulo Solano, aos colegas de mesa, a todos os nossos telespectadores. Eu também faço das palavras da minha mãe as minhas, né? Vamos fazer uma oração bem forte para o nosso país ter jeito, que a gente merece um país decente para viver e criar nossos filhos. Verdade. Então, Pedro de Canoas pode sim se aposentar. O tempo de metalúrgico é interessante a gente ir atrás dos PPPs, laudos técnicos, que é uma atividade insalubre, né? A atividade rural é legal a gente se preocupar em comprovar ela bem, e o tempo de aposentadoria dele já está fechando, a idade, 35, né? Isso, a idade também já está tranquila, então quanto mais ele tiver tempo, melhor vai ficar a renda depois. Perfeito, tá certo. Gente, continue mandando as suas dúvidas aqui sobre Previdência e Direito do Trabalho no Boca no Trombone. Nesse domingo de segundo turno, mais um dia de grande importância para a nossa democracia. Vamos falar sobre algo que pode comprometer cada vez mais o futuro do Brasil: as fake news. Quem amplia para a gente é o nosso material de hoje.
As notícias falsas sempre existiram, mas com a internet elas se espalham mais rapidamente. Hoje, qualquer pessoa pode produzir e divulgar informações verdadeiras ou não. Por isso, para esta jornalista e professora norte-americana, que viaja ao mundo dando palestras sobre fake news, a única solução para o combate às notícias falsas está na educação. My goal is for all students worldwide to have some journalism training. Because then they will understand what source is. The source is where did you get that information from? Os adultos de hoje em dia não estão sabendo lidar com as notícias falsas. É bem verdade que essa geração não foi preparada para esse ambiente. Um caminho, então, é cuidar das gerações futuras. Ensinar jornalismo no ambiente escolar, educar sobre como conhecer uma informação e saber se ela é ou não verdadeira. E olha, tem muita gente interessada nesse assunto. Quer ver só? Desde muito cedo, as crianças hoje já têm acesso a essas informações, infelizmente, falsas. A partir do momento que ele toma a iniciativa de buscar a informação, checar se ela é verdadeira, sim, isso melhora muito a condição do senso crítico dele. Para este professor de jornalismo, a educação digital deve ser incluída no currículo escolar. Como a gente também aprendeu a ler e a escrever, a gente precisa estar educado para interagir com as novas mídias, com as mídias digitais, com os sites de redes sociais, de maneira a tentar discernir elementos que podem fazer uma notícia verdadeira e uma notícia falsa. Dentro das escolas pode ser tanto uma disciplina quanto uma atividade transdisciplinar ou interdisciplinar, em que todas as disciplinas a gente trabalhasse essas noções. A Ana Clara ficou preocupadíssima com um remédio que a família tomava, achou que todo mundo ia passar mal porque recebeu uma notícia falsa. E de onde é que veio essa notícia, Ana Clara? Do grupo da família. É onde mais tem notícia falsa. É, né? Ela buscou ajuda para confirmar a informação. Tava falando que o remédio paracetamol continha um vírus que podia matar, né? Eu fiquei preocupada, falei também no grupo da família. Aí depois eu fui falar para minha mãe e para o meu pai. E eles viram se era verdade e acabou sendo que eles descobriram que era uma notícia falsa. We have to think, is this really true? That's what human beings have. That's called brains. You can think. And so we need to teach them to use their brains. Pois é, gente. E aí, foram as eleições das fake news. É isso mesmo, doutora Valdete Severo. Infelizmente, tivemos aí uma avalanche de fake news, seja lá para a presidência da República, aqui no governo do estado. Foi um dos, falando em tecnologia, né, falando em Twitter, aqueles trend topics, né, que tivemos aí, as fake news. Obrigado por estar com a gente, bom dia. Eu que agradeço, Solano, a oportunidade, também dou bom dia a todos os companheiros da mesa, aos telespectadores. Confesso que de todas as vezes que eu estive no teu programa, essa é a vez em que estou com o coração mais apertado em função de que nós estamos vivendo uma eleição que certamente é diferente de todas as que tivemos até hoje. E sobre o tema específico da fake news, primeiro que eu não gosto de falar em fake news, a gente tinha que assim, começar a falar em português. Notícias falsas. E perder, né, com isso esse nosso ranço de colonialidade, de ficar, né, usando termos em inglês. São notícias falsas. Não acho que isso seja novidade e não acho que esse seja o nosso problema. Sim. Não tenho dúvidas de que tanto as nossas eleições quanto as eleições dos Estados Unidos foram, de algum modo, afetadas pela veiculação de notícias falsas, mas me parece que isso é um sintoma apenas. E é um sintoma que não vai se resolver com, assim, no meu entender, com uma cadeira na escola explicando mídia digital. As pessoas têm condições de discernimento. O que me parece é que a disseminação de notícias falsas é sintoma de um déficit de educação que nós temos no nosso país, que é de muito tempo, né, e que não vem sendo resolvido nem pelos últimos governos, e que os projetos que se apresentam para nós, e muito diferentes entre si, mas são assustadores nesse sentido, porque nós chegamos a ter aí uma proposta de educação de ensino fundamental à distância, né, o que nos deixaria ainda mais à mercê de falsas notícias. Então, assim, me parece que o problema real que nós teríamos que estar discutindo falta no Brasil uma educação crítica de qualidade, e não é
obviamente, por culpa dos nossos professores que atuam em condições precárias, né? Precárias e adversas, mas é por uma falta de estímulo mesmo que se discuta política, história, sociologia, filosofia com as crianças desde pequeno. Porque se nós tivermos esse aparato, nós teremos condições tranquilas. Imagina, a principal notícia falsa, que foi objeto de discussão na eleição deste ano, é o kit gay. Quer dizer, qualquer pessoa com mínimo de discernimento tem condições de saber que se tratava de uma falsa notícia, não precisava o TSE ter dito isso há poucos dias. Né? Mas se disseminou e ganhou tanto, assim, uma dimensão tão grande nas eleições, não pela falsidade em si da notícia ou pela facilidade de veiculação pelos meios de comunicação, e sim porque nós temos um déficit de pensamento crítico, de crítica e de discussão política nas escolas, na família, em todos os ambientes sociais, realmente, que às vezes nos impedem de perceber essas coisas. Inclusive, é bem pontuado pela doutora, né, a questão do kit chamado gay, né, que inclusive foi proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral de ser utilizado, mas a outra candidatura acabou usando. Renata, agradecendo mais uma vez você estar com a gente aqui. Tivemos um aperfeiçoamento, a gente falou lá no início das eleições sobre fake news, nessa trajetória. Hoje acabou, hoje é o dia da eleição efetiva, né? Hoje teremos a decisão final. Meios robóticos, outros meios foram sendo utilizados durante esses dias? Bom dia. Bom dia, Solano, obrigada por me ter aqui novamente. Bom dia, minhas queridas colegas de bancada. Uma bancada feminina hoje, achei muito hoje legal. Hoje está florido, está muito bonito aqui. E com conteúdo, né? Que é o principal, sucesso. né? Que é o principal. Então, eu me lembro que a gente conversou lá em julho, sobre fake news, e a gente tinha um presidente do TSE dizendo que uma eleição poderia ser impugnada em função de fake news, né? O que a gente viu de lá para cá foi uma escalada grotesca da quantidade de notícias enviadas, especialmente pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, que é um criadouro de fake news. E tem uma questão muito interessante a se pensar sobre isso, porque o WhatsApp ele é criptografado. Sim. Ou seja, tu não consegue acessar e fazer nenhum tipo de mensuração dele, o que torna o trabalho de quem faz verificação de fatos muito difícil. Porque fica muito protegido, né? Exato, tu não tem acesso, tu teria que entrar como pessoa física dentro de todos os grupos, de todas as pessoas, para saber o que está sendo divulgado. Então, quer dizer, é algo que é impossível virtualmente, né? Sim. E o que a gente vê, e aí agora eu vou falar um pouco também com dados, mas na minha opinião é que a gente tem uma eleição de ódio. Temos uma eleição baseada no ódio. Tanto é que saíram algumas pesquisas agora que implicam, são 2 universidades brasileiras e 2 universidades norte-americanas, que mostram que, confrontadas com as verificações o atestado de que são fake news, sim. 30% das pessoas continua negando que aquela notícia seja falsa. Então, quer dizer, as pessoas não querem. Como a doutora Valdete dizia, não é uma questão de capacidade cognitiva. Não, isso é que me faz pensar que o nosso problema não são as falsas notícias. Nosso problema é uma falta de vontade de discutir política, é um esgotamento de instituições que faz com que as pessoas não creiam mais. É muito anterior, né, doutora? O problema é bem anterior. Então, assim, né? A notícia falsa só vem como um paliativo. Então, olha aqui, eu tenho isso aqui como um argumento, mas é um argumento que me impede de discutir o que realmente está por trás da situação, né? O que está em jogo, quais são os projetos de governo. A gente tem, assim, discussões, a gente teve nesse processo eleitoral discussões do tipo, isso aqui é falso, é verdadeiro, não importa, eu não quero saber, porque o meu voto é contra tal coisa, ou o meu voto é por tal motivo, e não há discussão. E é claro que os grupos de WhatsApp, assim, facilitam isso, porque eu não sei se as gurias têm a mesma impressão, mas grupo de WhatsApp, na verdade, é monólogo coletivo, né? Cada um fala uma coisa, mas ninguém não tem diálogo. Então, facilita. Mas me parece que o problema nós não estamos discutindo as soluções reais. Nós temos problemas reais, como a violência, por exemplo.
Nós temos problemas reais, como o esgotamento de alguns partidos, como coisas que deviam ter sido feitas há vários anos no país e não foram feitas. Sim. Mas as soluções para esses problemas não estão sendo discutidas e precisavam estar sendo discutidas em todos os ambientes. Era o momento, né? Perdemos esse momento, infelizmente. Deixa eu fazer questionamentos aqui para a doutora Luciana, do Pereira da Costa Advogados. O Valdemar, ele é de Canoas, doutora. Ganhou minha aposentadoria especial e saiu do trabalho. Só que está ainda o processo sobre análise do STF, um recurso do tema 709. Né? Minha aposentadoria foi recebida em 2017 e o pedido foi em 2013. Corre o risco de não receber esses atrasados? Valdemar, infelizmente sim, porque até que a gente tenha a decisão definitiva, né, está se discutindo se a aposentadoria especial pode ser concedida quando a pessoa ainda está exercendo a atividade, seria nociva à saúde, né? E o tribunal, o tema 709, justamente é para definir sobre isso. Se eles optarem por entender que a letra da lei deve valer, sim. A letra da lei diz que enquanto tu estiver na atividade especial, tu não pode estar recebendo aposentadoria especial. Que seria o caso parecido. Mas eu imagino que não vai dar favorável para isso, que as opiniões, os votos já estão indo para o lado. Solano, me permite só uma parte. Essa é uma questão interessante, a reforma da Previdência, né? Os dois candidatos têm que depositar no TSE as suas propostas de governo. E essas propostas versam, inclusive, sobre o que farão em relação à Previdência Social. Então, para esse público que a gente tem, né, no programa, que está interessado em saber como vai ficar concretamente a sua vida e quando vai poder se aposentar, seria interessante dar uma olhadinha. Sem dúvida. No que os candidatos propõem em Infelizmente, não tivemos isso também, né? Não tivemos. Vamos falar agora sobre direito do trabalho? Tá chegando aí o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Muito bom dia, Dr. Paulo André Solano. Muito bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Dr. Solano, no Dica Trabalhista de hoje, nós vamos responder a dúvida que foi enviada pela telespectadora Jaqueline Silveira. Ela nos conta o seguinte: ela diz que trabalha numa empresa e que está no prazo de aviso prévio, que no caso dela foi um aviso prévio proporcional de 57 dias, onde ela obteve o afastamento nos últimos 7. Ela nos conta que o seu último dia de trabalho será o dia 23 de novembro desse ano. E a rescisão está marcada para o dia 7 de dezembro. A pergunta dela é se ela vai ou não receber a antecipação do 13º no mês de novembro, ou se ela será paga juntamente com as demais parcelas rescisórias somente no dia 7 de dezembro. Jaqueline, a lei que rege a gratificação natalina, ela estabelece que o empregador pagará entre os meses de fevereiro a novembro a antecipação do 13º. Veja bem, o verbo utilizado é pagará. Isso nos remete para uma obrigação de pagamento. Logo, no teu caso, o teu empregador deverá sim antecipar a primeira parcela do seu 13º até o dia 30 de novembro. O restante será pago juntamente com as demais parcelas rescisórias no dia 7 de dezembro. Tá bom? Dr. Solano, por hoje era isso. Um bom dia a todos. Obrigado ao Dr. Marcelo de Jesus, do nosso time de consultores. Mande pra gente, pessoal, dúvidas sobre direito do trabalho e também as previdenciárias. Doutora Maria Isabel, do Pereira da Costa Advogados, vai responder para o Leandro. Não estou recebendo benefício porque foi cortado. Eu tenho uma hérnia de disco. O que devo fazer? Primeiro, ver se o que deu na perícia, ver o que o médico dele diz sobre o estado de saúde dele, de incapacidade, enfim. Sim. E se ele continua incapaz e não conseguir administrativamente, ele tem que entrar na justiça. Porque pode entrar com a ação, né? Pode entrar com a ação. Agora, o fundamental é que ele realmente tenha incapacidade, porque se a pessoa estava em benefício, mas depois se recuperou, sim, aí tem que cortar. Agora, se continua incapaz, entra na justiça se não consegue administrativamente no INSS. Ok. Doutora Maria Isabel, saindo das perguntas e indo para a sua opinião sobre as fake news, o que a senhora pensa sobre essa temática? Eu penso o seguinte: nós estamos numa era de crise ética. As doutoras falaram aqui da educação política, da educação filosófica. Eu acho que, principalmente, nós temos que ensinar o ser humano a ser ético.
A ética é o nosso problema, não só em razão às fake news, em razão a quase tudo. Nós precisamos ser éticos, nós precisamos ter valores para passar, para educar com valores que a pessoa respeite o outro. Sim. Porque mentir é desrespeitar. É verdade. Né? Mentir é desrespeitar. Então, eu acho que nós precisamos realmente de uma reforma ética na nossa sociedade, na nossa cabeça. Renata, e como fazer então, a doutora Maria Isabel cita, né, da reforma da ética, né, que está muito ligado às nossas famílias. A gente viu até um material sobre educação, a doutora Valdete estimulou, né, temos que falar sobre política. Quais são as formas? Como é que a gente chegar num resultado melhor mais daqui a 4 anos? Nossa, Solano, essa pergunta é uma pergunta de $1 milhão, eu acho, né? Mas nesse momento as pessoas deveriam, assim, falar bem nesse momento, se acalmar. Primeira coisa é se acalmar, porque ninguém consegue ter uma conversa com outra se estiver nervosa, porque a coisa vai escalar e vai virar uma discussão, e aí no momento que começa a discussão termina a razão e aí termina o argumento. Sim. Né? A partir daí, sentar e sim conversar, porque a gente tem uma questão que extrapola a questão eleitoral. A gente teve um episódio de uma notícia falsa que tumultuou o bairro Sarandi essa semana de uma maneira. Verdade. E se tivessem achado uma pessoa similar ao suposto sequestrador de criancinha, essa pessoa teria sido morta, provavelmente. A intolerância, né? Exato, a gente tem que se acalmar. Doutora Valdete, diz o ditado, né? Política, futebol, não se discute. Né? Religião, política e futebol, esse é o pior ditado que poderia existir, né? Esse é um ditado com um caráter ideológico muito forte, porque a quem interessa que não se discuta. Religião e futebol sempre foram utilizados ideologicamente no nosso país. E a quem interessa que não se discuta política. Então, política tem que ser algo que tem que ser discutido em casa, desde pequeno, e que tem que ser discutido na escola. E aí a gente tem outra questão para ser examinada com muita calma no dia de hoje, que a antítese da discussão política séria, comprometida, serena, é a tal proposta de escola sem partido. Quer dizer, falar em escola sem partido, que já é, a expressão já nega o conteúdo, porque não se está falando de escola sem partido, na realidade, se está falando de não se permitir discussões políticas sérias dentro da escola. Sim. A escola não tem outra razão de ser que não ensinar as crianças a discutir criticamente todas as questões que envolvem o convívio público, e política é convívio público. É o berço de tudo, né? Exatamente. Ali que começa. Última questão aqui do Jorge de Pelotas, doutora Luciana. Ele é autônomo, tem 18 anos de contribuição no INSS. Vai conseguir se aposentar por idade no futuro? Em princípio, sim. Né, pelas regras atuais, no futuro ele ele vai precisar ter 65 anos, em princípio, né? Sim. Já tem o tempo. A gente tem que torcer e ter consciência, né, do que a gente vai fazer nessas eleições, porque a reforma da Previdência vai diretamente afetar o seu Jorge e tantos Jorges no nosso país. Verdade. Então a gente tem que estar bem atento às propostas que os nossos candidatos têm, o que eles vão fazer com a nossa Previdência e tantas outras matérias importantes. Tá certo. Olha, meninas, muito bom, o programa ficou muito ótimo, doutora Luciana, doutora Maria Isabel, Renata, doutora Valdete, obrigado, boa eleição, bom voto, vocês daqui já vão votar, né? Eu também, é o meu dia e vou votar muito bem, né? E você aí em casa, não esqueça que é domingo que vem a gente volta a partir das 8h30 da manhã, aqui na sua Band TV, no Boca, no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.